Olá, meu nome é Daniela Mendes, terapeuta e psicopedagoga. Seja muito bem-vindo a esse espaço. Primeiro, peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Adulto deve assumir as suas escolhas? O que você pensa sobre isso? Daqui a pouco falaremos. Fique aí. Adulto deve assumir as suas escolhas, sim. Primeiro, precisamos esclarecer que nem sempre as nossas escolhas são conscientes, mas, independente de qualquer coisa, precisamos assumir as nossas escolhas. Isso é fato. Como adultos conscientes, precisamos assumir a nossa história de vida, seja ela como for. Hoje eu vou compartilhar uma história com vocês. Eu não conheço ninguém com esse nome, mas conheço muitas pessoas que viveram situação parecida. Antes de relatar essa história, quero deixar bem claro que ninguém deve julgar o outro, muito menos um terapeuta. Vou compartilhar essa história para nós pensarmos sobre a nossa trajetória, sobre a nossa vida. Marieta hoje tem 70 anos. Ela é uma pessoa que teve os seus traumas, as suas dificuldades e está seguindo a sua vida. Ela se casou muito nova, com 20 e poucos anos, teve filhos e percebeu que foi muito anulada pelo seu ex-marido, o qual se divorciou após aproximadamente 20 anos de casamento. Marieta foi uma criança um pouco complicada, se for pensarmos como entendemos criança hoje. Mas também não podemos culpar de forma alguma a sua família de origem. Mas, muito nova, com 8, 9 anos, Marieta ajudava nas atribuições de casa, aprendeu a fazer comida, limpar a casa, cuidar dos irmãos mais novos, enfim. E algumas vezes se colocou naquela situação assim, minha mãe não exigiu tanto das minhas irmãs mais novas como de mim, por ser a mais velha. Enfim, colocou tudo embaixo do tapete e seguiu a sua vida. O que Marieta fazia normalmente? Quando os seus filhos se casaram, era visível que Marieta tinha alguns problemas com os agregados. Agregados são cunhados, genros, noras, e tinha uma certa rivalidade, por mais que sabemos que ninguém é perfeito, todos nós temos pontos a melhorar, mas Marieta se implicava muito com eles. Parecia que ela colocava um ideal de companheiro para os seus filhos que nunca seriam atingidos, talvez porque ela queria ser a companheira dos seus filhos, mas é claro que como uma pessoa bem resolvida, jamais poderia verbalizar algo assim, porque ela sabia que os filhos foram criados para a vida. Enfim, cada vez, por um bom tempo, demonstrou uma segurança, uma tranquilidade, nenhum problema com as pessoas. Só que quando nasciam os seus netos, Marieta ia para a casa dos seus filhos e ficava por um bom tempo. Uma demonstrava dependência afetiva de sua mãe, o que muitos poderiam entender que era preguiça. Ah, bebê chora de madrugada, tem a avó ali para acordar e cuidar, mas pensamos assim, um olhar terapêutico, pensamos que talvez seja uma expectativa demais em relação à sua mãe, como ela sempre tinha um certo em toda a sua vida, talvez essa mulher, essa moça, entendia que só a mãe poderia cuidar bem de seu filho. Quando alguém olhava aquela cena, né, do bebê, quem atendia era a avó. Então parecia que a avó era a mãe e a mãe de verdade era uma mera assistente de sua própria mãe. E o filho, por conta dessa mãe sempre falar para esse filho que ela aguentou um casamento tão complicado durante muitos anos por amor aos seus filhos, seu filho também tinha
uma compaixão, um dó muito grande dessa sua mãe, e também deixou essa mãe interferir na sua vida conjugal, na sua família constituída. Enfim, tudo nesse caso não houve divórcio, conseguiram se acertar, embora alguns não tenham mais amizade, enfim. Mas o que eu quero propor para você neste dia para nós refletirmos? O quanto que a minha escolha é a minha escolha. Se eu fiz, um exemplo, se eu fiz uma péssima escolha em relação ao casamento, eu tenho que assumir essa escolha. Eu não posso querer vivenciar uma vida em família sacrificando a família constituída do meu filho. Então, como que entendemos família? Tem a família de origem, pai, mãe, irmãos, né, os parentes. Depois que uma pessoa se casa, entende-se que ela vai constituir a sua própria família. E os pais passam a ter a sua própria vida, claro, e é família de origem. Esses pais devem ser respeitados, devem ser amados, devem ser ouvidos, mas eles jamais podem interferir na família constituída. Isso, além de ser uma questão que nós terapeutas reforçamos, é bíblico. Tem uma passagem de Gênesis que diz que a Bíblia é uma referência para todos nós, né? O filho deixará os seus pais e se unirá à sua mulher e formarão uma só carne. Então, a família de origem, principalmente a mãe, precisa entender que esse filho vai ter a sua própria vida e está tudo bem, e ela tem que seguir a dela, sem interferir na vida conjugal de seus filhos. Então, refletindo sobre que deve assumir a sua escolha, seja qualquer pessoa, temos que assumir. Não é porque fez um casamento ruim ou porque ficou viúvo ou viúva, é que vai interferir porque quer a tão sonhada família maravilhosa e daí interfere na família do filho. Então, assim, tomar muito cuidado. Eu tenho visto muitas mulheres fazendo isso. Não estou dizendo que homem não faz, mas talvez porque coloca tanta expectativa na vida do filho e de repente vê o filho tendo uma família constituída, tendo os filhos, netos, é uma bênção, são uma bênção, e daí querem ser a dona da casa também. Então, e cabe ao filho adulto também colocar essa mãe no seu devido lugar, com amor, com respeito, lembrando que honrar não é obediência cega, principalmente na vida adulta. Então precisamos amadurecer, sim, precisamos ter a consciência das nossas escolhas. Se uma pessoa optou em casar-se, precisa conversar com essa mãe, com essa irmã, com qualquer parente, para cada um assumir o seu papel. E a mãe, se por exemplo se vê numa situação, estou sozinha, estou triste, procura fazer alguma coisa que alegra o seu coração, ter amigos, sabe? Tenta ver perspectiva além da maternidade, porque isso é tóxico. Se uma pessoa começa a interferir na vida da outra, é horrível. E para finalizar, eu vou falar uma frase que eu gosto muito. Cuide do seu jardim para que as borboletas venham. Isso é lindo. Cuide da sua mente, seja uma pessoa bondosa, não de boazinha, mas que espalhe amor para que os seus filhos, seus netos, seus parentes, todos queiram estar com você. Que não seja aquela coisa imposta. Eu vou lá e eu vou mandar, eu vou determinar. Não, isso é muito difícil. Conquiste as pessoas para que elas queiram estar com você. Pense sobre isso, nós estamos melhorando a cada dia. Não se culpe se você se vê em alguma dessas situações, acolha a sua criança ferida, pense sobre sua trajetória e, se for o caso, procure ajuda, procure um terapeuta. Eu sou terapeuta TRG. Se você precisar, conte comigo. Até mais!